Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Pai eterno e soberano Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre, quero agradecer ao Senhor por esse amanhecer, por mais esse dia de vida. Quero agradecer por essa oportunidade ímpar de estar nos colocando diante da Tua presença, pedindo para que o Senhor possa abençoar cada irmão, cada irmã que já está aqui nesse grupo, os que estarão entrando, os que estarão vendo esse vídeo, Senhor, depois. Que o Senhor possa iluminar o coração e a mente da Tua serva, Senhor amado, usa de forma poderosa e abençoada, que nós possamos aqui estarmos aprendendo uns com os outros e contribuindo ao Senhor amado com aquilo que o Teu Espírito Santo colocar nos nossos corações. Que o Senhor possa fluir em nós, ó Senhor, a Tua graça, o Teu amor, a Tua misericórdia, dando-nos a Tua direção e nos inspirando neste dia, Senhor. É no nome do Teu Filho Jesus Cristo que eu oro e agradeço, Senhor. Amém e amém. Jonas, né? Capítulo 1. A vocação de Jonas e a fuga, sua fuga e o seu castigo é o título. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se ao mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou, e dormia um sono profundo. Versículo 6. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: O que está acontecendo com você, agarrado no sono? Levante-se e invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Os marinheiros diziam uns aos outros: Vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhes disseram: Agora nos diga, quem é o culpado por este mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual a sua terra? E de que povo você é? Jonas respondeu: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: O que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Então perguntaram: O que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isso porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu: Peguem-me e me lancem no mar. Então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa esta grande tempestade caiu sobre vocês. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra. Mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então, chamaram-os ao Senhor e disseram: Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem. E não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar. E cessou o mar da sua ira. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor. E ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Preparou, pois,
o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Esse livro, esse capítulo de Jonas, ele é bem claro, né? Ele é bem claro para a gente, mas quando eu me começo a ler a história, né? Eu procuro saber um pouco sobre, né, aquele personagem, porque quando a gente vai ler, a gente entra aqui em um texto que a gente não sabe nada da vida de Jonas, né? A gente sabe que aqui, como a gente vai ler, vai entender, Jonas, ele era um profeta, né? Ele tinha essa vocação que Deus deu para ele de profetizar, né? Mas Jonas, né, ele era profeta de Israel, né? Ele era hebreu. O significado do nome de Jonas era pomba. Ele era natural de Gate-Efé, que era na Galileia, né, da tribo de Zebulon, né, Jonas era. E aqui fala, né, que ele era filho de Amitai. E segundo os historiadores dizem que quando fala, né, o nome do pai é porque o filho ele exercia a mesma profissão do pai, né? Então, Amitai também ele era um profeta. E aí eu fui olhar, né? Porque é bom a gente deixar as coisas bem claras, não todo segundo, né, os historiadores, mas sim a Bíblia Sagrada. E no livro de 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, diz assim: Também este estabeleceu os termos de Israel, desde a entrada de Amate até ao mar da planície, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, o qual falara pelo ministério do seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gate-Evé. Então, aqui comprova que Amitai, né, o pai de Jonas, também era um profeta. E essa época aqui era sobre o reinado de Jeroboão II, né? Essa época. Então, quando a gente vê realmente que a Bíblia, né, ela não está cronologicamente escrita. E às vezes a gente acaba se perdendo um pouco devido a isso. Onde a gente está lendo, né? Em Jonas, Jonas está lá na frente. E a gente retrocede para o livro de Reis, né? Então, é bom a gente dar uma pesquisada para a gente entender onde é que está, né? Esses pontos. E também eu olhei, né, antes da gente entrar aqui mais no capítulo, sobre a cidade de Nínive, né? Porque a gente se pergunta por que Jonas ele fugiu ao primeiro instante. Porque Deus ele determinou para Jonas, né? Ele não rendeu ali a conversa, ele simplesmente chegou, ele foi objetivo, né? Sempre ele é assim, objetivo no que ele faz. Então ele disse para Jonas, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim, né? E a Nínive era a capital do Império Assírio, né? Como é que um homem temente a Inclusive, Deus, uma como é bênção, que né? um homem que diz que é temente a Deus, Jurandir, não obedece a Deus, quer fugir de Deus? Nacionalista, né? É nacionalista, né? Ele fala assim, "Não, esse é inimigo do meu povo, né?" Então, É? às vezes, você fala, pô, Ah, vou falar pro camarada lá, o camarada é meu inimigo, eu quero que ele se lasque, né? O cara lá é perverso, vou perder meu tempo pra ir lá falar com aquele, né? Aí a gente julga, né? Aí a pois gente é, quer mano. fazer pelos nossos desígnios, né? Engraçado que até hoje é assim, né, mano? O ser humano, ele sempre deseja o mal pro outro. Não sei por quê. Ele não consegue pôr na mente dele que o bem do outro pode ser a felicidade dele no futuro, no amanhã. Nós fomos criados para sermos bênção, para contribuir, para colaborar, para
somar e não para dividir, né? Não para destruir. E aqui você vê, e Deus foi tão, assim, tão explícito para com Jonas e para nós hoje também, que enviou, né, a força do vento sobre o mar e chacoalhou o navio e o negócio ficou feio para todo mundo ali, entendeu? Quer dizer, o problema era Jonas. Muitas vezes acontece isso na vida da gente também, viu, Varão? Às vezes você está acomodando uma pessoa, né, no seu meio ambiente, ou no seu trabalho, ou na sua casa, ou onde quer que seja, e o alvoroço está ali por quê? Porque tem alguém ali que não está de acordo com aquilo que é desejado. Então nos vem esse sobrepeso. Nós precisamos descobrir onde é que está o erro. Quem que está errando, quem que está pesando, quem que está causando aquele transtorno, aquele alvoroço, aquele incômodo. Não é fácil, não. Você sabe que o pessoal teve um prejuízo muito grande aqui, né? Eles tiveram que atirar sobre o mar todas as cargas que tinham, né? E para ver se aliviava o problema, mas não teve jeito. Engraçado que Jonas, ele sabia que o negócio era com ele, mas ele é tão folgado, que ele desceu lá no convés, lá no fundão, e ó, foi dormir, cara. Como é que pode? Oh, meu Deus do céu. Vai Só lá, pela Tamires. misericórdia. Tá vendo como é que é as coisas, meu Mário? Né? E aqui, né, continuando, a cidade de Nínive era a capital do Império Assírio, que hoje ela está localizada lá no atual Iraque. Né? E os ninivitas e os assírios, ele era muito temido pela sua crueldade com os inimigos, né? Então, quando eles pegavam os inimigos, eles não simplesmente matavam, né? Ali na guerra, não, eles torturavam, eles faziam massacre, eles esfolavam, né, aquelas vítimas, os inimigos, né? Então, era terrível o que eles faziam. E eles eram uma ameaça militar, principalmente para o povo de Israel. Então, quando a gente vê, né, lê isso, a gente pode imaginar que Jonas, às vezes, não queria ir por conta disso, né? Eles são nossos inimigos, né? Eles fazem isso com quem entra, né, no território. A gente conjectura várias coisas, né, na mente. Mas não foi assim, né? Ele não tinha esse medo. E também Nínive era um centro religioso pagão dedicado a deuses como deixa eu ver, Star. Não sei se eu estou falando certo, porque está em inglês, né? Não sei falar inglês, viu, gente? Star ou Inanna ou Astaroth é a mesma deusa, viu? E Astarte, porque tem vários nomes, o nome dela, né? E ela oferecia a força oposta, né? Sexualidade, guerra, violência, a prostituição dentro do templo, né? Era uma mulher montada em um leão ou segurando um arco, né? Simbolizando o poder militar ali daquela cidade. Então, aquele povo, né? Os ninivitas e os assírios, eles adoravam a essa deusa, né? Eles eram pagãos. Então, quando a gente vê isso, para a gente pregar, né? Para a gente profetizar num lugar desse, aos nossos olhos é muito difícil. E Jonas, ele não temia, né? Ali pelo povo ser cruel. Pelo povo ser cruel, mas ele temia que Deus viesse perdoar o povo, né? Na minha conjectura, é como se ele tivesse um rancor, né, daquele povo, porque era um povo mau. Então Jonas, ele não queria que aquele povo se arrependesse. Ele queria que Deus destruísse aquele lugar,
né, Deus destruísse. E todos nós temos isso, né, em nós mesmos. Pode ser, né, Jonas, ele era um profeta de Deus. Por que ele não queria que Deus, né, perdoasse aquele povo? Ele temia isso. Por isso que ele não queria ir pregar a palavra. Ele queria impedir esse arrependimento dos ninivitas. Então, ele pegou, em vez dele ir para Nínive, ele tomou o sentido contrário da viagem, né? Ele já foi, já tudo na sua mente ali projetado para fugir. Então, ele chega a Jope, tá lá o barco, né, para ir para Tarsis, e ele vai lá, entra no barco, paga sua passagem, vai lá pro porão, como se fosse se esconder mesmo, né? Vai lá pro porão e deita. Ele estava tão tranquilo, né, na sua fuga, que ia dar tudo certo, porque muitas vezes quando a gente faz as coisas, a gente diz, não vai dar tudo certo, né, eu não vou fazer e ponto, e vai dar tudo certo. Mas os planos de Deus não são os nossos planos, né? E quando a gente se propõe, quando a gente coloca a mão no arado, né, a gente não pode mais tirar a nossa mão daquilo que nós estamos fazendo para Deus. Então, Jonas, ele era o escolhido de Deus. Ele era o escolhido profeta. Será que não tinha outros profetas para Deus enviar a Nínive? Tinha, havia. Mas Deus queria Jonas. Deus determinou para Jonas. Então, aqui, né, cada ponto tem um propósito. Tinha que ser ele. Deus escolheu e tinha que ser ele. Então, Jonas começa aquela viagem, e no meio da viagem, Deus, né, o próprio Deus, que fala no versículo 4, mandou, né, ao mar um grande vento, e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Né? Neste momento, os marinheiros, eles temeram, eles ficaram com medo. E cada um tinha ali o seu Deus, né? O único que era do Deus vivo era Jonas. E estava onde? Dormindo, né? Descansando, como o seu Mário falou, naquele sono profundo. Não estava vendo nada do que estava acontecendo lá fora. E aí aqueles marinheiros, eles começaram a clamar, cada um ao seu Deus, para que Deus viesse os livrar daquela tempestade, né? E o capitão, né, desceu até o porão e viu Jonas dormindo. E aí ele disse: que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Assim, talvez assim, Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Quando eu li esse versículo, eu vi que provavelmente aquele capitão conhecia Jonas. Porque quando ele fala a Deus, ele fala em letra maiúscula. Possa ser que ele conhecia e sabia qual era o Deus que Jonas já servia, né? Então ele disse para Jonas: talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos, né? Neste lugar. Então Jonas, né, naquele momento ali, se levantou, né? Não teve jeito, não deu mais para se esconder. E aí Jonas imediatamente também não disse nada, não clamou, né? Não fez nada naquele momento. Esperou o que os outros iam fazer. E aí eles lançaram sorte para ver, né? Para ver de onde veio aquela causa, o porquê que estava acontecendo aquilo, né? E aí a sorte veio sobre quem? Sobre o próprio Jonas. E aí Jonas, ele declarou, né? Antes de Jonas declarar, eles ali perguntaram a Jonas, né? De onde ele era, qual era a ocupação dele, de que terra ele era, de que povo era. E aí ele vem relatar, né? Que ele era hebreu,
que o Deus dele era o Deus do céu, o Deus da terra, né? Então, aqueles homens, eles ficaram cheios de temor, né? Aqueles homens ficaram ali cheios de temor, porque eles viram o que Deus estava fazendo. E Jonas aqui relatou tudo, né? Que Deus estava fazendo aquilo ali por causa dele. Estava acontecendo aquilo por conta que ele estava fugindo, né? Por conta que ele estava fugindo. E aí eles perguntam o que é que a gente vai fazer agora? O que é que a gente vai fazer para que esse mar venha se acalmar? Aí Jonas, né? Nesse momento, ele falou, né? Para levantarem ele e arremessarem ele ao mar. Que o mar ele ia se aquietar. Porque ele sabia, né? Que o que estava fazendo aquilo era por conta dele. E a gente sabe, né? Que quando tem alguém ao nosso lado, né? Ao nosso redor, como mesmo na nossa família, que passa por algo, né? Acaba atingindo todos nós, né? E isso atingiu todos aqueles que estavam ali naquele barco. Jonas, ele tinha fugido, né? Diante da face do Senhor, para não fazer o que o Senhor determinou, e os outros também estavam sofrendo. Eu estava a ponto de perder o barco, estava a ponto de afundar. Perderam suas mercadorias, tudo por conta de Jonas, que ele poderia chegar e fazer o certo. E muitas das vezes a gente acaba perecendo, acaba sofrendo por conta de outras pessoas. Ou também acabamos fazendo com que as nossas famílias sofram por conta de nós. Por muitas vezes a gente não fazer o que Deus quer, né? Ou fazer coisas erradas que não é permitida por Ele. Então é bom a gente observar muito isso na nossa vida, né? Porque às vezes as pessoas podem falar, não, eu estou fazendo isso para o meu próprio mal. Não, jamais. Você atinge todos que estão ao seu redor. Atinge aqueles que te amam. Porque tem pessoas que, né, que amam cada um de nós. A gente tem pessoas. Então, a gente acaba atingindo. Quando a gente faz algo errado, né, quando a gente se envolve em algo que não é para se envolver, a gente acaba atingindo a todos que está ao nosso redor. Então, a gente tem que pensar muito antes da gente fazer, né, alguma coisa, e dá tempo, né, da gente reverter aquilo que nós estamos passando. Porque ali poderia fazer o quê? Não Jonas jogou Jonas ao mar, mas tudo ia ali se acabar, né? O mar ia quebrar, ia afundar, ia todo mundo morrer, mas não. Quando retirou o problema do local, né? Que o problema era Jonas, tudo voltou ao normal, né? O barco, o mar se acalmou, né? Todos ficaram ali bem e seguiram a sua viagem ao seu determinado local. E Deus, né, ele preparou ali, né, um grande peixe para tragar Jonas, para guardar ele, para que ele viesse entender, né, o seu propósito, compreender o que ele tinha para fazer, apesar dos ninivitas, né, ser cruéis, dos assírios ser cruéis, são pessoas, né? São seres humanos. E Deus sabia o propósito, Deus sabia que eles iam se arrepender. Então só precisava de quê? Da pregação de Jonas ali naquele lugar. Necessitava de Jonas ser aquele instrumento naquela hora, naquele momento. Precisava de Jonas. Então Deus sabia disso, né? E Jonas também sabia. Por isso que ele queria fugir disso, não queria levar a palavra,
né, naquele lugar para aquele arrependimento, para que aquelas pessoas pudessem ser salvas. Que quando a gente vai ver lá, né, lá no final, esse foi o destino do povo nivita, né? Então, nisso, ele não queria, mas era o que tinha de acontecer, né? E apesar dos marinheiros, né, ter jogado Jonas ali sobre o mar, né? Eles ainda, antes, né? Eles começaram a remar, mas eles não podiam. O mar ia se embravecendo cada vez mais contra eles. Então, foi inevitável, né? Aquilo. E os próprios marinheiros, as próprias pessoas que estavam ali dentro do barco clamaram ao Senhor. Neste momento, eu posso ver assim que eles esqueceram dos seus deuses. Então, somente fizeram um só clamor, né? Ao Senhor, ao nosso Deus, ao Deus de Jonas, né? E disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos, já vai, por causa da vida deste homem, não ponhas sobre nós o sangue inocente. Engraçado, né? É que às vezes a gente vê algumas situações, né? E só fala assim, poxa, mas por que fulano passou por esse perreio? Por que fulano passou por essa situação, por essa dificuldade e tal, né? E aí eu lembro de uma matéria que eu vi uma vez sobre o exército, né? Sobre os policiais e tal. O cara falou que quando ele comete um delito, quando ele comete um erro, quando ele tá lá querendo desistir da batalha ou voltar para trás, que a penalidade dele é pesada, né? O desertor que eles chamam, né? E aí ele fala assim, mas por que a penalidade foi tão pesada? Ele só não queria fazer ir para guerra, ele só não queria enfrentar alguém, ele queria ficar na paz e tal, né? Aí o cara pegou e falou assim, exemplo para os outros, porque se um deserta e não acontece nada, por que os outros vão obedecer, né? Então, às vezes algumas coisas sobrevêm, né? Para que sirva exatamente de exemplo para os outros, né? Para que o seu filho, né? Nós, na nossa casa, na nossa residência, você tem o seu filho lá, ele desafia a sua autoridade e desafia, que eu estou falando aqui, não é como qualquer birrinha, com qualquer criança, né? A pessoa às vezes quer bater na mãe, por exemplo, né? Então eu falo mãe porque mãe é o exemplo maior, né? De dentro de uma casa. Por mais reverência que você tenha ao seu pai, a mãe é o mais próximo de Deus que existe, né? Então você fala assim, pô, se a pessoa ela faz uma coisa dessa e você não faz nada, você está tirando o limite dos outros, né? Então, às vezes a correção, ela vem não é só por conta da falta que aquela pessoa teve, né? Mas é porque isso tem que ser um limite para que outras pessoas também não queiram correr, né? Naquele erro ou naquela falha. E aí é por isso que vem a consequência, né? Assim, você escolheu, você fez, mas agora você aguenta a consequência. Não dá para toda hora ficar passando a mão na cabeça e falar assim: ah, Deus é amor, né? É amor, mas ele também é justiça, ele também é correção, ele também é uma série de outras coisas, né? Então, porque ele é amor, eu vou ficar pisando na bola toda hora, né? E é isso que às vezes, né, as pessoas argumentam e que não existe um entendimento, como se todo mal que existe no mundo não fosse por conta das escolhas do ser humano ou por conta de uma ação de Satanás, mas só porque Deus não é tão bonzinho, né? Todos nós já ouvimos esse tipo de argumento, né? A pessoa se afasta da presença de Deus porque aconteceu, sobreveio alguma coisa, como se Deus fosse culpado de todo o mal que há no mundo, né? E é isso, né? No caso de Jonas, a gente vê muito isso, né? Pode continuar, E, Tamires. e nessa daí, Deus ganhou muitas almas aqui nesse navio, viu? Porque o pessoal que ali estava reconheceram que havia um Deus soberano. Tanto é que o mar se acalmou, eles puderam prosseguir a viagem. Teve uma parte aqui interessante também que Jonas teve coragem, né? Falou, ó, me atira no mar, né? Ele sabia que estava perdido, meu. E me atira no mar. Quer dizer, o remorso dele foi muito grande ali também, viu? Para ele se deixar atirar ao mar.
para que o pessoal pudesse prosseguir o seu destino, né? E Deus foi misericordioso com ele. Pode prosseguir, Tamires. A gente não sabe assim, a intimidade ali de, né? A Bíblia não relata assim, a intimidade que Jonas tinha ali com Deus, né? Mas ele acreditava tanto que ele falou, né? Que se eles levassem, jogassem ele no mar, tudo ali ia se acalmar, né? Então, eu acho assim, se ele não dissesse isso, se ele próprio não dissesse para jogar, ele ia ser jogado de qualquer jeito, porque ele já tinha relatado, né, para eles que o erro estava nele, que estava acontecendo ali porque é dele mesmo, né? Mas, né, como o seu Mário falou, precisou também, né, deste momento aqui, para que aqueles marinheiros, aquelas pessoas que estavam ali dentro do barco viessem também se converter, viesse também a parar de adorar, né, os outros deuses e adorar ao único que é digno, né, de toda honra, toda glória. Precisou acontecer isso para que aqueles homens viessem ter o quê? Eles viessem temer, né? Que eles não vieram a ter o temor, né? Eu ia falar errado. Mas para que eles viessem temer a Deus. Quando ele viu tudo aquilo, ele viu que quem estava fazendo era o Deus vivo, o Deus do céu e da terra, do mar, de todas as coisas. Então, eles temeram a tudo aquilo e aí eles se voltaram, né, para Deus. Eles ofereceram sacrifício, né? Eles fizeram votos ao Senhor. Então, provavelmente, né, a trajetória foi se passando há dias ali na vida daqueles homens que estavam naquele mar. Então, a gente vê que quando Deus passa algo para a gente e a gente retém aquilo, tanto a gente sofre, quanto outras pessoas também sofrem. Porque quando você não passa uma profecia, quando você não passa aquilo que Deus quer que você passe, pode saber que você vai passar por alguma provação. Pode saber que você vai pagar algo porque você não falou aquilo que era para você falar. Porque muitas vezes, né, tem pessoas que dizem, eu não vou falar, né, não vou passar isso, e Deus me passou, porque fulano é assim, porque fulano é assado, porque não vão acreditar na minha profecia, né, na profecia que eu vou passar. E aí tem muitas pessoas que pensam assim. Mas a gente não pode ser assim. Eu não sou né? Eu não sou profeta. Não sou de estar passando profecia, né? Deus não me usa, né, dessa maneira. Mas quando Deus me passa uma palavra, né, que é para eu ministrar, eu não quero saber quem vai atingir, com quem que vai falar. Eu falo a mensagem. Eu não corro da mensagem. Porque muitas vezes a gente diz, a igreja está vazia, não vamos pregar essa mensagem de exortação, né? E tal, que acaba quando eu vou pregar, Deus me usa mais no cajado, né? Então, às vezes as pessoas não querem. É dois, né, seu Mário? As pessoas não querem ouvir. Não querem ouvir. Aí acaba dizendo assim, é irmã Tamires, que vai pregar? Não vou lá hoje, não. Entendeu? Mas eu vou correr? Não. Não posso. Porque depois quem é que vai pagar? Sou eu. Depois quem pode acabar na boca do peixe, na barriga do peixe? Sou eu. Não é as pessoas. Então, quando Deus determina, vai lá e fala, vai lá e faz, você tem que fazer. Quantas vezes eu preguei e eu dizia assim, rapaz, o pastor não vai me botar mais para pregar. Que às vezes a mensagem era até para ele, né? Atrás de mim ali no púlpito. E mas eu não. Se ele não me botar, posso fazer nada, mas eu vou falar. Eu vou falar aquilo que Deus determinou. Então a gente tem que ir aqui
aqui nessa passagem, né, a gente vê que Jonas, ele não queria porque ele não queria que o povo se arrependesse. Foi um erro, já vai, foi um erro dele também. Ele não queria ver aquilo, né? Mas é inevitável. Engraçado, os pastores hoje, eles não querem pregar o cajado, eles querem pregar aquilo que convém, que ele acha que convém aos irmãos, né? Que é prosperidade, que é paz e amor, mas não é só isso não, gente, entendeu? Tem que haver a disciplina para que as pessoas possam crescer, porque a vida não é só alegria, tem os momentos difíceis. Os momentos difíceis vêm para você superá-los. Eu também estou com esse problema na minha igreja lá. Há muito tempo que eu não prego. Meu pastor não chama eu para pregar, porque quando eu prego é cajado. Não, mas você não pode pregar isso, porque você vai pôr os irmãos para correr. Não é, é o que Deus colocou na minha mente. Deus colocou no meu interior. A palavra é essa. E não tem como você fugir da palavra. Então eu estou lá, no escanteio faz muito tempo. Mas amém. Glória a Mas o Deus. senhor não prega lá, mas Deus envia o senhor para pregar em outro lugar. Sim, é o que eu faço, né? Eu sou convidado Isso. para pregar em casa de recuperação. Eu tenho minha célula que eu prego toda semana. Ontem mesmo fui lá na casa de recuperação levar para lá para os meninos, foi uma bênção. Olha, Glória a eu não estou preocupado com, entendeu? Sinceramente, não. Tudo tem Deus. Isso seu é o que. tempo, né? Uhum. Tamir, Jurandir, alguém mais quer falar alguma coisa? Eu estava aqui sobre Jonas, né? Que esse livro ele é curtinho, né? Mas ele é muito importante porque o próprio Jesus cita ele, né? Então as pessoas às vezes elas se apegam muito na questão do peixe, né? Ah, foi um peixe, não foi um peixe, foi um leão marinho, ou foi uma baleia, ou a garganta da baleia não passa um homem, e que não sei o quê. A pessoa fica apegada a isso, né? Aí você fala assim, pois é, mas Jesus citou o texto. Se não fosse uma verdade, ele não citaria, né? Não é isso? Falou assim, ó, o milagre que vai ser mostrado para vocês é o que está citado lá no profeta Jonas, que já era um tipo do que aconteceria com ele lá na frente, né? E quando a gente vê essas situações, eu aqui, loucubrando, eu pensando, né? Você fala assim, será que se a gente lesse aqui um livro, né? Tá na Bíblia aqui, olha, os egípcios construíram um monumento em relação à morte, para que a vida deles fosse preservada, e eles preservavam o corpo da pessoa, e o monumento tinha lá não sei quantos metros, tinha mil e tantas, né, sei lá eu quanto, o peso de cada pedra, e ela tinha uma forma triangular e estava lá alinhada com os céus lá e com os astros e tal. Aí você ia falar hoje aqui só, ah, mas não tinha como ele erguer essa construção, não tinha como ele fazer esse negócio, porque naquela época não tinha tecnologia, não tinha guindaste. Não, isso é impossível. Tá falando aí, mas não é. Ah, tá lá. A gente acredita porque tá lá, né? Porque alguém. Porque não derrubaram e a gente vê. Então, aqui aqui na América do Sul, você fala, aqui também tem pirâmide, né? O camarada construiu lá, tá lá. Mas como que ele fez aquilo? Fala, não sei como, não tá, né? É de outra época, né? Não tenho essa informação para te dar, mas tá lá. Agora, existem coisas que são citadas e não estão aqui, né? E aí a gente, como diz a palavra, a gente aceita por fé, porque a gente anda por fé e não por vista. Se estar contida na palavra de Deus, é porque foi daquela forma, né? Israel, quando ele voltou lá em 48, ali, quando o Estado de Israel, eles usaram a Bíblia, né, para falar, olha, aqui disseram que tinha água lá no passado, ó, aqui dava vinhas, né? Então, vamos ver se ainda continua dando. Então, eles usaram a Bíblia para muita coisa. O arqueólogo usa a Bíblia para muita coisa, para descobrir cidades, o nome das cidades, né, como um documento histórico e tal. Então, a gente precisa parar, né, de ficar procurando motivos para não acreditar, né? A pessoa
fica inventando, né? A Bíblia diz que algumas pessoas são inventoras de males, né? Já não basta os males que já existem, o cara ainda inventa alguma coisa, né? O cara procura. Então, o texto de Jonas aqui, como você citou aí no livro de Reis, como está citado lá por Jesus, o sinal, né, que deveria vir, e o que me chama a atenção em Jonas também, assim, ele era muito nacionalista, né? Ele era muito apegado ao povo dele, né? Da nação dele, e provavelmente ele deva ter algum testemunho de alguma coisa que a nação ninivita lá, que os ninivitas, os assírios fizeram contra Israel, que ele deva ter ficado chocado ali, né? A ponto dele querer falar assim, Senhor, é o seguinte, não vou. Ele tomou uma decisão, ele fez uma escolha, porque ele pegou o navio que ia para o outro lado, né? E aí deve ter tomado um Dramin, sei lá o que ele tomou para entrar no navio e dormir lá, porque não é possível que ele ia dormir só, né? De boa, né? Não é possível. E aí ele desceu lá e falou, cara, não quero saber, né? Deixa, como diz na gíria, o cara fala assim, deixa o pau torar aí, deixa o mundo acabar que eu não vou, né? Ele tomou a decisão e é isso, né? Quero ver quem vai me fazer ir, né? E ele se escondeu lá e já devia ter conversado com as pessoas ali, uma conversa né, coloquial ali, uma coisa à toa. Não acredito que ele entrou no barco sabendo o que ia acontecer, né? Mas ele deve ter dito, né? Qual que é o teu propósito de ir para lá, né? Ah, tô fugindo de Deus aí, ele me mandou fazer um negócio. Aí o cara fala, esse é maluco, né? Deixa esse doido aí, pagou a passagem, tá bom, né? Mas quando as coisas começaram a acontecer e houve prejuízo, que nem vocês comentaram aí, né? Ele começou a ver que ele estava prejudicando terceiros, né? Ele falou assim: puxa vida, no meu comportamento, eu na minha negligência aqui, ou eu na minha desobediência, estou aqui desobedecendo. E o respeito que eles têm às várias divindades, né? Porque ele falou assim: ó, cara, olha, eu não sei qual que é a sua fé, não sei se o seu Deus é mais forte ou é mais fraco, mas tem alguma coisa aqui que não é natural, né? Os caras eram do mar, né? Eles falam assim: meu, tem alguma coisa que não tá batendo. Como assim? Tem algum. Aí eles foram para o sobrenatural, né? Então a gente deve ter essa percepção na nossa vida também, né? Que você fala assim, alguma coisa não está batendo, né? Ah, imagina, isso aí sobreveio sobre mim porque, né? Não, cara, a espiritualidade, ela existe, o mundo espiritual existe. Quantas vezes, né? O Mário acho que vai lembrar bem disso, a Tamires, eu não sei se ela tem esse tipo de testemunho para dar. Às vezes você ganha alguma coisa e leva para sua casa e ponto. Ponto. O inferno está colocado a partir do momento que você ganhou aquele objeto. Né? Aí o pessoal começa a fazer oração, começa a buscar, e aí o Senhor revela que é uma foto, que é um quadro, que é um brinquedo, que é alguma coisa, ou porque a pessoa que deu tinha uma intenção, ou porque tinha sido feito alguma coisa naquele objeto e a pessoa não sabia, mas levou para casa. Então a gente tem testemunhos disso, né? Quando você vai fazer evangelismo, quando você vai fazer algum trabalho assim na casa das pessoas, e você às vezes, que nem vocês falaram aí, puta, eu vou falar, eu não vou falar, eu vou falar. Mas se você já foi convidado para ir para lá porque a pessoa percebeu que tinha alguma coisa errada, é óbvio que eu vou falar. Não é à toa que os crentes eram chamados de quebra-santo no passado. Não era só santo, não, né? Dependendo do que tinha, a gente falava, ó, tá lá naquela situação, tá lá naquele quarto, você começa a orar na casa, aí Deus te dirige para um determinado cômodo, né? Então, essa questão da revelação, né, ela é muito latente na nossa fé, na nossa religião, no nosso mundo, né? Nesse evangelismo que a gente faz, né? Embora as pessoas achem que seja loucura, né? Mas aí você fala assim, pô, eu vou jogar o cara no mar, né? Então eles aceitaram a fé de Jonas, eles aceitaram ali a fé de cada um deles, eles lançaram sortes. Eles falam, pô, e caiu logo sobre Jonas, né? Pô, mas porque era, né? Então, a pessoa ela pode ter uma outra religião, ela pode ter uma outra fé, mas as coisas acontecem nessa outra religião e acontecem também nessa outra fé, mesmo não sendo da forma que a gente acredita, no Deus verdadeiro. Porque o mundo espiritual ele é influenciado por uma série de outras coisas que a gente sabe bem aqui, que eu não vou ficar, né, rasgando aqui nesse momento, mas que vocês sabem do que eu estou falando, né? Então, a pessoa está lendo lá o tarô, está lendo lá o horóscopo, a pessoa está jogando búzio ali e tal. Você está pensando que não tem algumas coisas ali que são verdadeiras ou que o Satanás faz virar verdade depois?
Porque trabalha, né? A espiritualidade, ela é trabalhada, né? Ela existe. Então, a gente tem que estar atento a essas circunstâncias, a essas situações, né? E Jonas, eu não sei se ele pediu para lançar ele no mar só porque ele tinha fé de que Deus ia salvá-lo, ia levar para onde tinha que levar e deixar aquele povo em paz, né? Ou se foi porque ele falou assim, tanto faz viver como morrer, tô aqui e vamos ver o que vai acontecer aí, porque, né? E quando você foge da presença de Deus, seja pela razão que for, e aqui a gente está falando, né? Jonas não estava com um comportamento de deliberado, assim, de pecado, vamos dizer assim, né? O pecado dele aqui era fugir da presença de Deus, né? Porque ele não queria pregar para Nínive, que era inimigo do povo dele. É diferente, ele não estava indo para festa, ele não estava roubando os outros, ele não estava defraudando ninguém. Não, não é isso? Então, é um tipo de pecado diferente dele aqui, né? O confronto dele era direto com Deus, ele estava desobedecendo uma ordem direta de Deus, né? De uma missão que Deus tinha para a vida dele, né? E imagina quantas pessoas não estavam orando para que Deus fizesse algum milagre na vida de Nínive para que ela parasse de hostilizar Israel e parasse de hostilizar os outros, né? Fala, mano, você não está entendendo, cara. A gente está orando aqui, a gente está pedindo a Deus aqui para que Deus mande um livramento, para que Deus tire esses caras do nosso pé, para que as coisas aconteçam de uma forma menos traumática e trágica. Aí Deus te manda para ir lá para levar uma palavra para mudar mudando a fé deles, mudando a forma de enxergar, eles mudariam o comportamento, não é isso? E você não quer ir, rapaz? Então a pessoa tá lá alcoólatra, tá batendo na mulher, tá batendo nos filhos, tá gastando dinheiro com outras coisas. Não, não vou pregar para aquele camarada não, porque um dia ele falou um negócio lá, um desaforo que eu não gostei. Olha, como assim, rapaz? Então, Deus tem os seus motivos para determinar as coisas do jeito que ele determina, e a gente cabe obedecer, né? Não, eu não gosto daquela pessoa porque um dia ele me falou um desaforo. Tá bom, mas o cara tá na droga, a família tá sofrendo, e você não vai lá pregar o evangelho. Jesus já mandou, tá dando uma palavra diretiva que ele quer salvar, e você não vai porque você tá magoado com alguma coisa que aconteceu. Não, a vida não, o mundo não gira ao redor do seu entendimento, do que você pensa, do que você acha, do que eu penso, do que eu acho, né? Então, a gente tem que ter uma visão um pouco mais espacial, além disso, né? Então, esse livro de Jonas, né, ele me traz muito isso, né? Até porque o Jonas sou eu, né? Não é isso? Quando a gente olha para Jonas, você fala assim, Jonas sou eu. Ele não está longe de mim, esse camarada aí, né? Eu diria até que eu estou mais para Jonas do que para Paulo, né? Se você fizer uma análise fria no seu comportamento, na sua vida, no seu dia a dia, né? Aí você vai É, falar assim, deixa eu ver onde que eu tô aqui, né? Paulo tá no extremo, né? E Jonas tá no outro aqui, né? Para onde que eu tô pendendo mais? Eu acho que eu tô mais para Jonas. Então cabe a nós, né, olharmos para nós mesmos aí, fazer uma introspecção e falar, Senhor, eis-me aqui, né? O que está acontecendo aí? Onde que eu de repente eu estou errando? Onde que de repente eu estou falhando? O que está sobrevindo sobre a minha casa? O que está sobrevindo sobre a minha vida? Pode ser que não seja nada, pode ser que nem seja com você, mas vale a pergunta, né? Vale o questionamento, né? Senhor, eu tô aqui, ó. Fala aí. Fala que o teu servo ouve, né? O que o senhor tem para me dizer aí, né? Então fica o conselho, né, para cada um de nós, né? Para que a gente possa fazer essa reflexão aí, né? Irmãozinho, irmãzinha, sinceramente aí, você tá mais para Paulo ou tá mais para Jonas? O que tá acontecendo aí, né? Então, isso é o que eu gostaria de compartilhar, que isso é o que fala no meu coração aqui. E parabéns eu aí, gostaria, Tamires. eu gostaria de dizer para vocês que eu estava lendo a Bíblia, estudando aqui, nessa parte aí, e em Provérbios, capítulo 16, versículo 33, diz que a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a sua disposição. Em Atos, capítulo 1, versículo 26, nos relata e nos lembra que, lançando-lhes a sorte, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Quer dizer que esse lance de lançar a sorte vem também de Deus.
entendeu? Eles tinham aquelas duas pedras, né, chamadas Urim e Tumim, lembra? Que a Bíblia fala muito do Urim e do Tumim, né? Sim. E muitas vezes, a gente até comentou isso aqui no passado, essa coisa da pessoa estar numa situação e ela orar lá e abrir a Bíblia para ver onde dá, também é uma forma de lançar sortes, né? Você está tentando ali, né? Então a pessoa diz que não, mas é. Né? Aquelas caixinhas da promessa, né? Que a pessoa vai, vou orar aqui, vou pegar um texto aqui e tal, né? Então também é uma forma, né? De, de buscar essa palavra que você está buscando, que não foi o Eterno que mandou direto para você, assim, né, de revelação, que nem foi aqui no primeiro caso, aqui no chamado de Jonas, né? E quando você está em Mas Cristo bacana. Jesus, quando você está em Deus, que você tem alguma dúvida, e esse negócio de lançar a sorte, Deus está nele, entendeu? Ele pode te dar direção ali. Apesar que a dúvida, você sabe que a dúvida não existe no nosso vocabulário, né? Aquele que duvida é semelhante à onda do mar. Então, Deus não está nesse negócio. Mas quando você está numa situação como essa, uma situação terrível que estava Jonas ali, foi lançado a sorte e caiu sobre ele, meu. Não tem como o cara negar. Não. Aí ele abriu o jogo, né? E teve que sair fora do barco para o barco se acalmar. Ou você faz o que Deus quer, ou o negócio vai virar para o seu lado, meu amigo. A situação vai engrossar. Isso daí. Tamires, meus parabéns, viu? Deus te abençoe, filho. Amém, glória a Deus. Tudo isso é bastante importante, né? Como o senhor Jurandir falou, a gente tem mais de Jonas do que de outra coisa, porque a gente tenta fugir de todas as maneiras, né? Dos propósitos. A gente Não quer é? fazer o que a gente quer, isso. A gente quer fazer o que a gente quer, o que a gente acha que vai favorecer, né? A nós mesmos. Verdade. E aqui no último capítulo, né? Ele, como o senhor Jurandir falou, eu me lembrei, né? Que Jesus ele citou lá, e também tem a simbologia, né? Dos 3 dias que Jesus ficou ali no sepulcro, né? Dos dias que ele morreu e ele ressuscitou, né? Tem toda essa simbologia também desses 3 dias e 3 noites que Jonas ficou, né? Na barriga do peixe, ali guardadinho, só esperando o momento certo, né? Como é que ele É, ia imaginar que ele ia ficar dentro da barriga do peixe? Guarda, vivo, né? vivo, esperando chegar a hora, né? Dele ter que falar, dele ter que ministrar para que aquele povo, né? Viesse se voltar para Deus. Não é fácil, né? Não é E a gente vai fácil. ver aqui a gente vai ver aqui no fim do livro aqui, que é 4 capítulos só, que ele ainda questiona Deus ainda, quando Deus se arrepende de... Liga no final, né? Ah, tá vendo aí, É, ó? eu não falei, ó, Eu aí, sabia que era ó, tá isso, do né? seu lado. Ô, pelo amor de Deus, depois do que você passou, cara, você ainda vai ainda... Ah, para com isso. Olha, Bom dia. Bom dia. Bom dia. bom dia. Obrigado, Tamires. Você mandou bem. Eu estou aqui pensando no que você falou, que as nossas atitudes não afetam só a gente, afeta as pessoas que estão ao nosso derredor também. Como ele, né? Que a atitude dele de ir para lá e não obedecer afetou os marinheiros, as pessoas que estavam naquele barco. Eu estou aqui refletindo sobre isso, porque a gente sabe que as coisas são assim, mas às vezes a gente esquece e continua a vida fazendo do jeito que a gente acha que está certo. Igual muitas das vezes a gente sabe que tem que fazer como Deus quer que você faça, mas você fala, não, mas só dessa vez eu vou fazer do jeito que eu quero, porque o jeito que Deus pede está difícil demais, então vou fazer do meu jeito dessa vez. E
E aí acontece igual o Jonathan, né? Porque tudo que a gente faz tem consequência. E a gente pensa que não vai ter. E as consequências afetam os outros todos. Aí eu fiquei refletindo sobre isso. Falei, nossa, a gente tem que pensar em tanta coisa para agir. Você tem que pensar até nas pessoas ao seu redor. Sim. É Essa interessante. É muito interessante a gente ser relembrado todos os dias como você tem que se comportar. E a palavra a gente pega ela de diferentes partes, igual nós estava lá em Eclesiastes, onde fala que as pequenas coisas que nós fazemos faz diferença. Que foi acho que no capítulo 10 que a gente estudou isso. E isso também ficou no meu coração para a semana toda. Prestando atenção até nas pequenas coisas, porque as pequenas coisas lá fala, ele falou, né, lá que elas contam mais do que as grandes, porque as grandes lá você já vê consequência mais rápida, mas as pequenas às vezes você não vê a consequência, aí você pensa que tudo bem fazer isso aqui, vai ser assim, entendeu? É uma coisinha pequena, não vai fazer diferença. Mas é exatamente aquela coisa pequena que você fez, que não devia ter feito, que mudou parte do seu dia, da sua história, das pessoas ao seu redor. E, é, a Bíblia, cada dia que eu tento estudar, eu fico mais maravilhada, né? Que igual a gente pensa que você sabe tudo, que você aprende aqui e ali, mas a Bíblia diz tudo, igualzinho você falou, tá tudo aí, tudo tá na Bíblia. E se a gente observar para os pequenos detalhes das coisas, a gente descobre se a gente que não é fácil viver. É, e também não é difícil se você for obediente. Mas é fácil ser obediente? Não é. É igual o seu Jurandir também falou, né? Que o Jonathan lá não querer obedecer e que somos mais parecidos com ele do que com Paulo, com Jesus. Mas Jesus fala que a gente tem que ser parecido com ele, com Jesus, né? E aí, então, se nós estamos sendo mais parecidos com Jonatas e Jesus fala que nós para ser parecido com ele, nós precisa mudança. Essa foi a minha reflexão. E eu lembrei aqui, tem um cântico, né? Eu não sei se aí, onde a Ruth está, onde a Tamir está, se eles cantam, se tem, acho que é do Inari, ah, aquele hino lembrando Jonas lá, ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir, né? Aí ele Sim. vai, né? Então, não sei se eles têm esse cântico no Esse é inário de do vocês cantor aí. cristão, não é? é Eu a não lembro de Chloe. qual, se é do cantor cristão, não lembro. Mas, então você conhece, né, Ruth? Conheço, mas por causa mais daí do que daqui, seu Jurandir. Aqui as igrejas cantam menos Entendi. essas músicas mais antigas e essa do cantor cristão, entendeu? Mas agora eu estou indo para uma que o pastor ele é bem tradicional, bem mesmo. Ele é batista da Filadélfia. Então ele canta algumas músicas do cantor cristão. Toda domingo ele canta uma, duas. Então o senhor fez lembrar muito e eu estou Amém. querendo ficar lá por causa da simplicidade mesmo desse pastor. Ele é muito simples, mas ele tem muito Deus, sabe? Ele não aceita muito o modernismo. Igual, por exemplo, a igreja lá, ela é marrom, com aquelas madeiras antigas, marrom mesmo, sabe? A própria madeira.
e branca. Aí agora os jovens querem pintar a igreja de preto para pôr as telonas, né? Que é a moda, né? Não sei aí, mas aqui pinta o teto da igreja de preto, a parede lá na frente de preto e coloca luzes e a telona, né? Para aparecer os letras na tela, né? E ele falou: não, aqui não, esse modismo é diabólico. Ah, é É, muito interessante. Então eu fico assim, uau! Eu acho que eu vou ficar aqui que eu vou aprender mais um pouco. Eu acho que eu gostei disso. Então, vamos ver como vai ser. Vai amém. ser bom, né? O importante é Amém. isso. Fazer a Oh, gente, né? Para onde correr. Tem muitos lugares assim, né? Aqui a minha, graças a Deus, é tradicional, né? Não tem isso ainda não. Mas tem muitas que tem, né? É muito uma coisa de geração e de hábito, né? Porque a mudança, ela vem, né? A mudança vem. Eu lembro que quando eu me converti na Assembleia de Deus e não podia ter bateria na igreja. Hoje Ah, você vai em toda a Assembleia de Deus sem bateria, mas no passado não podia, né? é. Então, essa modernidade, ela, à medida que as pessoas elas vão passando, né? Que elas vão falecendo, né? É certeza que o dia que esse pastor falecer, vai vir um outro que vai botar a primeira coisa, o telão e a igreja pintada de preto, né? Porque cada geração tem uma forma de ver as coisas, né? E não é que tá errado e nem é que tá certo, é a geração mesmo, né? Então, a gente não podia usar calça jeans, por exemplo, né? Não, jeans não é roupa de crente, tem que usar não sei o quê, e anel só de formatura, e jogar, não podia jogar nem dama, o que dirá a gente todo joga querendo jogar futebol, não podia, né? Então era diferente, né? Não vou falar que era mais certo, nem era mais errado, nem era isso, só era diferente, era outra Perfeito. época, porque a Bíblia não fala de nenhuma dessas coisas, né? Porque quando ela foi escrita não tinha nada disso, né? Mas o conceito da época, né? E a Mas época amém. muda, né, seu Jurandir? Nossa, aqui É, mesmo. Eu não sei aí com vocês, mas aqui é raro encontrar isso que eu encontrei, entendeu? O modismo aqui é assim, é rápido, entendeu? As igrejas, tudo que você vai tá escuro, pelo menos na frente lá, às vezes não ela toda, mas lá na frente toda pintada de preto e o teto todo pintado de preto. É normal aqui, tipo assim, você já não acha tá sendo mais, reflexo. você já não acha O que pessoal, não é normal, entendeu? Mas na dele ele falou, não, aqui não, isso é diabólico, aqui não, achei assim, entendeu? Eu achei assim, interessante, achei, uau, ainda tem gente que se mantém, que fala, não, meu Deus é mais importante que esse modismo, então achei, mas nem é o que a gente está falando. A pessoa vai fazer uma filmagem e aí as luzes vai atrapalhar. Ele está preocupado com isso, é, né? Com é, reflexo, com esse isso tipo que de ele, coisa, né? isso que ele É, falou. Ele falou bem assim, Deus não vai estar aqui só porque nós estamos fazendo igual todo mundo para atrair as pessoas. Então, ele está aqui pelo seu coração. Se você vai lá na frente derramar, é isso que vai ser. Ele está aqui por isso. Ele está aqui por isso, por aquilo. E por um outro lado, o senhor sabe, a igreja dele, se for ver, ele quase não está tendo membro, por causa que ele não aceita essas renovações muito bem, entendeu? Só que sim, mas normal. só que é igual eu tô falando pro senhor, eu me identifiquei bastante lá, entendeu? Eu gostei. E assim como eu, vai ter outros. E cada um Sim, fica aonde o Senhor se tem um sente bem. chamado para ele, entendeu? Se é ali, é ali. Se não é ali, não é ali. Deus vai te usar e te manter aonde é o lugar, igual o Jonas aí, né? O lugar dele não era estar lá embaixo, era estar lá em Não era no cima. quarto, né? Entendeu? Então, Deus dá um jeito, Deus te tira, Deus te põe no lugar certo. Amém. O propósito dele sempre vai ser cumprido. Então, é isso aí. a minha igreja, há uns dias atrás aí, o meu pastor, ele gosta de colocar umas lâmpadas assim, sabe, fluorescente da igreja, sabe?
acende, apaga, vermelho, azul, aqueles negócios. Esses tempos atrás até tinha um negócio de soltar fumaça, entendeu? Parecia um show de rock. E teve uns irmãos lá que saíram da igreja por causa disso, porque aquelas luzinhas ficavam girando ali, parecia aquelas boates, sabe? Rapaz, tem um pessoal que saiu da igreja por causa disso, entendeu? Agora, cada um, né, meu? Fazer o quê? Não, eu penso exatamente, né? Exatamente dessa maneira. A gente tem que tomar cuidado com algumas coisas para você não desvirtuar e botar e tirar a Bíblia do centro, né? Eu acho que a gente tem que ter a Bíblia no centro, mas algumas coisas que acontecem, né? A gente não consegue lutar muito contra. Sabe umas coisas que no meu coração, eu sei que já é 8h10, estamos aí, né? Alongando um pouco, mas para mim, Jurandir, o que me deixa triste, né? É as pessoas não andarem mais com a Bíblia. Tá tudo no celular. É celular, 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 celular. Tá, mas o celular ele é multifuncional. E essa multifuncionalidade tira a tua atenção, às vezes, do culto. Você não consegue fazer uma observação, você não consegue buscar uma referência, porque você fala assim, ó, o livro tá lá em Reis, que nem ela falou agora, né? Tá em Reis, então vamos lá pegar em Reis. No celular você não faz isso. Dá muito trabalho, tem que ligar, aí todo mundo vai ficar olhando o celular, você não sabe se a pessoa está olhando o WhatsApp, se está olhando Bíblia. Mano, leva a Bíblia, filho. Você vai para a igreja, leva a Bíblia. Se você puder nem levar o celular, não leva. Mas isso é algo que me incomoda. Eu, Jurandir, sou incomodado com isso. Mas os outros não ligam, os outros não se importam, e ele acha que é prático, que é cômodo. Ah, a Bíblia está na minha casa, eu não ando com a Bíblia o tempo todo, se eu estou no meio do caminho eu vou para a igreja, eu estou usando o celular e está tudo certo, é isso e tal. Então, a gente tem algumas coisas, né? Você vai na igreja, não sei vocês, aí onde vocês vão, mas não tem mais a prática do testemunho. Antigamente você ia lá, um tinha louvor, um tinha testemunho, o irmão tá com oportunidade, traz aqui uma palavra, o irmão tá com oportunidade, vai lá, não sei, acabou, filho, não tem, você quer oportunidade, né, sei lá, vai na célula, né? Na igreja o culto tá desenhado ou para internet ou para um profissionalismo ali de horário, né? Não, começou as coisas de Deus é organizada, vai começar às 7, tem que acabar ali às 9, porque senão é bagunça, senão não sei o quê. Fala, meu querido, de onde a gente aprendeu, de onde a gente vinha lá atrás, rapaz, o horário tinha horário para acabar, terminava quando a pessoa estava falando em língua estranha lá, eu vou restringir o Espírito Santo, se for o Espírito Santo de verdade. Não, rapaz, deixa o negócio acontecer ali, rapaz. Enquanto Deus está ministrando, enquanto o anjo está aqui, eu quero ficar também, né? Mas assim, outros tempos, outros hábitos, outros costumes, né? E essas coisas, a gente que tá ficando mais antigo, né? A gente se ressente um pouco de algumas coisas, né? Mas vida que segue, e tá tudo certo também. Como diz o Mário ali, né? Deus vai te usar no lugar que você for plantado e no lugar onde você vai se sentir bem, e tá tudo certo, tá tudo bem, né? Enquanto Jesus estiver no centro, tá tudo bem. Querido Deus, amado Pai, Deus Amém. Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, eu quero te agradecer, Senhor, por mais essa rica oportunidade, Pai, de podermos estar reunidos em Teu nome, Senhor, estudar a Tua palavra e saber, Senhor, se algo deu errado em nossas vidas, ó Pai, não podemos dizer que a vontade é Tua. Não, não. Deus quer apenas o nosso bem, a nossa felicidade. Ele nos dá meios de sermos felizes e nós precisamos, ó Pai, compreender isso. O mal que vem sobre nós, Senhor, é resultado dos nossos erros, do nosso passado, da nossa ignorância, da nossa desobediência. Mas, Pai, nós estamos aqui aprendendo, Senhor. E o Senhor, Pai, tem nos ajudado muito nisso, Pai. Continue, Senhor, nos abençoando, nos preparando, nos ensinando, Pai. Abençoa cada um, Pai, cada participante desse devocional. Cada um que aqui vem todos os dias, Senhor, e dá esse momento na sua presença, Pai, está sendo tremendamente abençoado, Pai. Está sendo preenchido, Senhor. Está sendo alimentado, Senhor, do verdadeiro maná. Aquele maná, Senhor, que nos dá ânimo, que nos dá coragem, que nos dá otimismo, que nos dá garra, para nós podermos continuar, Deus. Eu estou feliz, Senhor, na tua presença, Pai. E sei, Senhor, que o Senhor tem muito mais a nos oferecer. Abençoa as nossas famílias, abençoa, Senhor, cada um de nós, Pai. Nos dá um dia de vitória na tua presença, Pai. É o que eu te peço, já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.
Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.